Meu caro aluno, estudemos hoje o primeiro exercício sobre conjunto potência, também chamado de conjunto das partes. O que vai cair na avaliação presencial é resolução de exercícios, não teoria, não demonstrações de teoremas. Por isso, vamos nos concentrar na resolução de exercícios. Vou assumir que você já tem estudado e pelo menos se familiarizado com a teoria. Não precisa dominar toda, mas precisa estar já bem familiarizado com a teoria. Senão, talvez você não vai entender tão bem o exercício. Se você não estudou a teoria, pare agora e vai estudar por meia hora, literalmente. Pronto? Um pequeno resumo da teoria. Dado um conjunto A, nós chamamos de P de A o conjunto potência, também chamado de conjunto das partes, e ele é o conjunto de todos os subconjuntos de A. O número de elementos de P de A é expresso como o módulo ou a cardinalidade de P de A com essas barras verticais. Então, isso significa o número de elementos do conjunto potência de A. E a forma para cálculo é 2 elevado à cardinalidade de A. Isso é, 2 elevado ao número de elementos de A. Um exemplo vai esclarecer melhor. Suponhamos que o conjunto A é composto de 2 elementos, 1 e 2. Então, o conjunto das partes de A, que é chamado de P de A, vai ser o conjunto de todas as partes que você pode criar com esses elementos 1 e 2. Então, são 4. Você pode criar com os elementos 1 e 2, você pode criar o conjunto 1 e 2, ou pode ser o conjunto só com o elemento 1, ou pode ser o conjunto só com o elemento 2, ou pode ser o conjunto vazio, que nem tem o elemento 1 nem o elemento 2. Entendeu? O conjunto das partes de A é o conjunto de todos os subconjuntos de A, inclusive o subconjunto vazio e inclusive o conjunto total. Outro exemplo, se o conjunto em pauta é o conjunto vazio, qual é o conjunto potência? Ora, ele é somente o conjunto composto do conjunto vazio. Não confunda. Conjunto potência é um conjunto de conjuntos. Então, se você responder que P de conjunto vazio é conjunto vazio, estará errado. Então, P do conjunto vazio é o conjunto composto do conjunto vazio. Agora vamos fazer o exercício 1. Primeira parte. Quantos elementos tem o conjunto potência do conjunto de 5 elementos S, onde os 5 elementos são A, B, C, D e E? Então eu estou perguntando quantos, não é quais são. Então na resposta basta você escrever um número. Então vimos no slide anterior que o número de elementos de um conjunto potência é 2 elevado à cardinalidade do conjunto. Isso é o número de elementos do conjunto. Nesse caso, S tem 5 elementos. Então, P de S vai ser 2 elevado a 5, que é 32. Então, aqui está a resposta. Resposta A é 32. Se eu pedir para você justificar essa resposta,
você vai usar a fórmula. E você vai dizer aqui que P de S é 2 elevado à cardinalidade de S, que é 2 elevado a 5, que é 32. Então, aqui está a resposta. Vamos agora, então, para a parte B. A parte B é a seguinte. Considerando esse mesmo conjunto S acima, quais são os elementos de P de S? Agora, não estou perguntando quantos são, mas quais são. Mas como o número é grande, eu vou diminuir a questão, eu estou perguntando quais são os elementos de P de S que tem 4 elementos. Então não vão ser aqueles 32, mas eu só estou interessado nos conjuntos que só têm 4 elementos. Qual é a resposta? Olha, o conjunto A tinha 5 elementos. Então você só quer 4. Então a resposta vai ser composta de 5 conjuntos, onde o primeiro não tem E, o segundo não tem D, o terceiro não tem C, o quarto não tem B e o quinto não tem A. Então, os elementos do conjunto P de S, que tem 4 elementos, são esses. A, B, C, D, que aqui está faltando A, B, C, D, aqui está faltando o E. A, B, D, E, que está faltando o D. Aqui A, B, D, E, está faltando o C. Aqui está faltando o B. E aqui está faltando o A. Não importa a ordem que você coloque esses elementos. Desafio: você poderia escrever todos os 32 elementos de P de S? Isso é, os elementos vão ser os elementos que têm 5 elementos, os conjuntos que têm 4 elementos, os conjuntos que têm 3 elementos, os conjuntos que têm 2 elementos, os conjuntos que têm 1 elemento e o conjunto que tem 0 elemento, que é o conjunto vazio. Para um pouquinho e tenta escrever esses 32 elementos. Vamos agora para a parte C. Suponha que S, esse outro S, é a interseção do conjunto dos inteiros pares com o conjunto dos naturais ímpares. Aliás, vou corrigir aqui, dos inteiros ímpares. Então, até agora, o que eu tenho é que A vai ter 0, mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, e vai também ter os negativos, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, etc. Então, A é isso aqui. E B é o conjunto dos inteiros ímpares, isso é, mais 1 menos 1, aliás, mais 1 menos 1, mais 3 menos 3, mais 5 menos 5, mais 7 menos 7, etc. Então, B é esse aqui. Esse é um exercício fácil. Agora eu pergunto qual é a interseção de A e B. Vou chamar isso de S. Obviamente, você está vendo que a interseção é vazia. Não há número que seja ao mesmo tempo ímpar e par. Então, a interseção é o conjunto vazio, que pode ser representado assim ou pode ser representado assim. E agora eu pergunto quantos elementos tem S? Então, como esse é o conjunto vazio, o número de elementos de S é 0. Né? S é o conjunto vazio, não tem elementos. Então, o número de elementos de S
A resposta é 0. Outra pergunta: quantos elementos tem um conjunto potência de S? Aqui eu estava falando de S. Aqui eu estou falando de P de S. Quantos elementos são e quais são eles? Resposta, usando a fórmula. É 2 elevado à cardinalidade de S. S tem 0 elementos. Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, a cardinalidade de P de S é 1. Vamos mostrar aqui. A cardinalidade de P de S é 1. Porque P de S é 2 elevado à cardinalidade de S, que é 2 elevado a 0, que é 1. Pergunta: bom, já que P de S tem um elemento, qual é esse um elemento? Esse único elemento de P de S? A resposta que é o conjunto vazio. P de S é o conjunto de conjuntos. E o único conjunto aqui é o conjunto vazio. Prossigamos. Letra D. Suponha que o conjunto das partes de T, isso é P de T, tem 512 elementos. Eu lhe pergunto, quantos elementos tem T? Resposta: nós sabemos que esse 512 aqui é 2 elevado a alguma coisa. E se você calcular um pouquinho, vai ver que isso vai ser 2 elevado a 9. Portanto, 512 é 2 elevado a 9. E a fórmula diz que a teoria diz que esse 9 é o número de elementos de T. Então a resposta é essa daqui. Eu vou explicar novamente. Como a cardinalidade de P de T, do conjunto de potência de T, é dado pela fórmula P elevado à cardinalidade de T, e isso é igual a 512, porque foi dado aqui, isso foi dado aqui. E como 512 é 2 elevado a 9, a resposta é que o número de elementos de T, ou a cardinalidade de T, é 9. Então está concluído esse exemplo. Há mais exemplos nos livros texto e em algumas videoaulas que você pode encontrar. Como início, eu recomendo essa primeira, que é muito boa, está em português, é um pouco longa, mas muito bem explicada. E também tem essa videoaula, que é boa, mas está em espanhol, mas quase tudo está escrito. Não prometo que os problemas da avaliação presencial serão exatamente iguais aos exemplos que vimos agora, mas quem antes estudou o assunto no meu livro, nos outros livros textos, depois assistiu essa videoaula atentamente umas 2 vezes e a entendeu muito bem, depois resolveu 2 ou 3 exercícios similares que estão propostos nos livros, então você vai estar muito bem preparado para a questão desse tipo na avaliação. Meu caro aluno, Deus lhe abençoe nos seus estudos, e a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Até mais, Deus abençoe seus estudos.